Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, pela Super Difusora, a rádio que é feita para você. E hoje é sábado, 23 de novembro. 23 de novembro é comemorado o Dia do Engenheiro Eletricista e é também Dia Mundial de Ação de Graças. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Também de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. E também de Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo, diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós queremos aqui renovar nosso boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal do Meio-Dia. E hoje é sábado, 23 de novembro, está no ar mais uma edição especial do seu Jornal do Meio-Dia. Aqui você fica por dentro das notícias, das informações e debates que impactam a nossa cidade e região. E no programa de hoje, nós estamos recebendo o Dr. Mário Carneiro, ele que é médico, tem uma atuação destacada na sociedade itapetiningana e recentemente ele foi eleito vereador. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Que além de atuar, né, na rede pública, também na rede particular, ele acaba de ser eleito na última eleição agora, né, que tivemos aí, vereador para o próximo mandato, então, que começa em janeiro. Então, no primeiro e também no segundo bloco, o primeiro e segundo blocos, né, nós estaremos falando sobre o Novembro Azul, que destaca aí a importância da prevenção, dos cuidados, enfim, com a saúde masculina. Aí no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre política, sobre o resultado aí das eleições e também sobre os planos do Dr. Mário Carneiro para o seu mandato como vereador, que, como já dissemos, começa agora em janeiro de 2025. Então fique ligado com a gente porque o programa de hoje está só começando. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Conforme o anunciado, né, hoje presença aqui do Dr. Mário Carneiro, ele que esta semana já esteve aí na última quinta-feira aqui na emissora, participando do programa Show Sertanejo do nosso grande amigo Libório e hoje nos dá a honra da sua presença aqui no Jornal do Meio-Dia. Primeiramente, a gente vai abordar com o Dr. Mário Carneiro o Novembro Azul. Doutor Mário, por que é importante essa conscientização sobre a saúde masculina? Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês na Difusora, uma rádio que eu sempre estou presente e que tenho orgulho de participar e informar, levar informação para os ouvintes,
Eu às vezes estou lá no meu sítio, lá no Ribeirão Grande e tudo, e a difusora tá aí. A pessoa, eu escutei você na difusora. A penetração de vocês é boa e é muito importante o esclarecimento desses temas. E a gente tem o interesse, a intenção, o objetivo, né, doutor Mário, de justamente se esclarecer alguns assuntos que muitas vezes são até, como é que eu poderia definir? Tabus, né? Tabu. E a questão... Caboclo. Pro caboclo. Então, a saúde do homem é uma questão aí que é bastante delicada. Nenhum homem gosta de falar, né? É por isso que foi criado o Novembro Azul. Foi um modo da gente conseguir que a população masculina se interessasse pelo assunto. Você sabe que o principal tema do Novembro Azul é a próstata. Por que a próstata? Porque o câncer de próstata é o câncer que mais acomete o homem. E é bastante, não é uma coisa rara. Quase todo mundo que estão nos ouvindo conhece alguém que teve câncer de próstata ou está tratando. E, bom, primeiro que é o câncer de próstata. Segundo, o câncer de próstata, ele só avisa, ele só vai te falar, tô aqui, depois que ele comprometeu e complicou. Nossa. Então, o que ocorre? Como descobrir antes isso, a gente criou o Novembro Azul, que é principalmente para a gente poder fazer o controle prostático de todos os homens para prevenir o câncer de próstata. Bom, para você ter uma ideia, nós temos pesquisa científica que já mostrou. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. É comum. Segundo, ocorre acima dos 45 anos. Então, quem tem menos de 45 anos, não se preocupe. Não é um tema que vai lhe prejudicar. Mas acima dos 45. O que ocorre? Quando o câncer de próstata aparece, ele não dói, ele não fecha a urina, nada. Ele está lá. Aí ele vai crescendo. Aí ele solta a metástase, que a gente chama, ele vai para a coluna, às vezes vai para o fígado, enfim, para o abdômen. Aí que você começa a saber que ele existe. Caramba. Só que aí ele está complicadíssimo. Certo. O tratamento é muito difícil. Ao contrário, se eu descobrir enquanto ele está ali só na próstata, o tratamento é fácil e tem cura. Certo. Então, por isso que nós criamos o Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? Você vai no seu médico, nós estamos alertando, queremos que todos os homens acima de 45 anos vá ao seu médico, faça o toque retal, por isso que virou preconceito. Nenhum homem gosta de toque retal. Ou pelo contrário, às vezes gosta demais, por isso que tem vergonha de fazer. Né? Também. Mas, enfim, é um exame que não é uma coisa que é fácil você fazer. E virou tabu. Hoje, graças a Deus, esse tabu está se rompendo. Aí precisa então, cair. Já sinto uma maior aceitação, muito mais fácil e menos rejeição ao exame. É o toque retal. Por quê? Quando o médico, a próstata, através do reto, que ela é encostada no reto, o médico palpa. Ali, se ele sentir que ele pode sentir que tem tumor. O tumor está crescendo. Então, no toque, o médico vê, tem uma bolinha aqui, é um tumor. Ou a próstata aumentou muito, pode ser um tumor. Ou sumiu alguma característica. No toque retal, 80% dos tumores são localizados. Além do toque retal, o médico pede o tal do PSA. O que é o PSA? O PSA é a dosagem de uma substância que a próstata libera. O tumor de próstata libera, não a próstata, desculpa, o tumor. Então, quando você tem um tumor de próstata, mesmo que ele seja pequenininho, ele libera esse antígeno prostático que a gente chama. Ele libera. Então, quando eu faço o exame de sangue, eu detecto. Trocando em miúdo, o que isso quer dizer? Se eu tiver um tumorzinho na próstata, eu fazendo o exame de sangue, ele tem 80% de probabilidade de acusar, você tem um tumor na próstata, que está produzindo isso, que é específico dele. Então, aí o médico fica atento, aí vão para outros exames. Aí vem ultrassom, tomografia, ressonância magnética. Mas antes disso, com o toque retal e com o PSA, eu já fico com 90%, quase 100% garantido que não tenho, ou se tiver, está numa fase que não vai me fazer mal ainda. Doutor, mas vamos dizer, fez o exame de toque, detectou esse pequeno tumor, já é um indicativo de cirurgia? Há uma necessidade de cirurgia? O processo é assim,
Você vai ao médico, ele faz o toque e pede o PSA. Certo. Aí vem PSA alto. Uhum. O normal seria 5, você está com 8, 10. Opa, acendeu a luz amarela. Mas isso já é a presença do câncer ou pode ser? Pode ser, pode ser. E aí faz o toque, vê lá um aumento, uma bolinha no toque. Opa, aí você vai para biópsia. Bom, primeiro você faz a tomografia com o exame de imagem. Mesmo que o exame de imagem dê normal, como você tem a bolinha e o PSA aumentado, aí você vai para biópsia. Certo. Então é a biópsia que é definitiva. A biópsia é, só a título de curiosidade, é uma agulha que é quase igual ao toque, faz igual ao toque, só que pica com a agulha, vai até a próstata e tira um pedacinho. São 10 picadinhas, não dói, Certo. e aí em várias regiões, e aí vai para exame, nas várias regiões. Então é muito precoce a detecção com esses exames. Então a sequência é essa, foi boa pergunta. Eu faço toque o PSA. Acendeu o sinal amarelo, suspeita, eu faço um exame de imagem e vou para a biópsia. Aí a biópsia vai decidir se é cirurgia, se é tratamento hormonal, enfim, tem vários tipos de tratamento para o câncer hoje de próstata. E normalmente, quando pega nessa fase, com muito sucesso mesmo. Doutor, pura e simplesmente a próstata aumentada, é característico da idade ou isso já é algum prenúncio de que pode haver uma irregularidade, aí, uma tendência de ter? Isso, nós precisamos diferenciar as doenças da próstata. Uma é câncer de próstata, Certo. que necessariamente a próstata não precisa estar aumentada. Aparece o câncer, ela é no tamanho normal, e ele vai crescendo ali, tá? Então, existe uma falsa ilusão no meio do povo, a minha urina é normal, quando a urina não está normal, não tem câncer. O cara fica tranquilo, né? Não é verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nossa. Tem uma outra doença que chama hiperplasia benigna de próstata, é uma doença, tá? Essa doença é o seguinte, a próstata, como ela fica na saída da bexiga e ela envolve a uretra, Certo. o que ocorre? Ela chama hiperplasia benigna, quer dizer, um crescimento benigno, não é câncer. Tá. Não manda metástase, não infiltra, não vai para a bexiga, ela só vai crescendo. Essa sim top. Ela fecha? Vai fechando o canal, ela vai crescendo, o canal vai fechando. Aí chega uma hora que você não consegue urinar. Nossa. Você começa a urinar de pouquinho, a urina não sai, fecha, vai fechando, até que chega uma hora que não sai. É obrigado a passar uma sonda e tal. Isso chama hiperplasia benigna de próstata, que é uma doença de próstata, mas não tem nada a ver com o câncer. São duas coisas diferentes. A hiperplasia é uma doença comum. Ela é mais comum que o tumor. Por que ela é comum? Aí você falou uma coisa que eu quero reforçar. O homem com a idade, a próstata aumenta, é normal. Então, existe uma regra, não é uma regra total, mas é uma regra de média, que acima dos 50 anos, a cada 10 anos, a próstata aumenta um pouco. Então, um homem de 50 anos, ele tem uma próstata, com 60 ela aumenta, com 70 ao menos um. Alguns autores científicos chegam a afirmar que com 90 anos todos têm a próstata aumentada e precisam operar, alguns. Também não vejo assim tão radical, mas ela aumenta com a idade, é normal ela aumentar depois dos 50 anos, isso não é sinal de câncer e pode ocorrer isso que eu te falei, retenção de urina, então aquela pessoa que levanta à noite, até comum a gente brincar, o velho urina muito à noite, vai muito no banheiro, por quê? A próstata está aumentada e a urina não esvazia totalmente, fica um resíduo e aquilo fica perturbando. Então, a pessoa que tem a hiperplasia, ela urina com mais frequência em pouca quantidade. Então perturba muito. Doutor, agora tem algum fator de risco que ajuda o desenvolvimento do câncer? Fator de risco depende do câncer. Você precisa lembrar que tem câncer várias linhagens e de vários órgãos. Alguns órgãos existem fatores totalmente comprovados. Certo. Vou te dar alguns exemplos. Tem tumores que são de origem viróticas. Tumor principalmente na região da boca, do estômago. Alguns tumores que têm vírus que estão muito relacionados, tá? Tem outros que, por exemplo, tumor de esôfago. É mais comum na pessoa que toma chimarrão. Ah, é? Por causa da água quente. Nossa. É comum, entendeu?
Então, tumores de pele, quem toma muito sol, Certo. ou se expõe a alcatrão, que a gente chama aqui, fumaça, carvão, tumores de pele. Então, existe linhagens de tumores que comprovadamente são tumor de pulmão com cigarro, entendeu? O cigarro, ele contém 1.500 substâncias. Dessas 1.500, ele tem, eu vou chutar, 100 substâncias que são cancerígenas. Está provado que o índice de tumor em pulmão de quem fuma é 20 vezes maior do que quem não fuma. Então, é fator que estimula. Outra coisa que eu vou te dar uma notícia que pouca gente sabe. Tumor de bexiga é fumante. Ah, é? Eu vou dar um exemplo clássico. Mário Covas morreu de tumor de bexiga. E ele era um fumante clássico. Não largou de fumar. Por causa, a nicotina... A nicotina e o metabólito da nicotina na bexiga é irritante. Nossa. Então, o tumor de bexiga está muito relacionado com o tabagismo. É interessante isso. Pouca gente imagina isso. Mas se você for dar uma olhada nas pesquisas científicas, você vai ver que grande parte das pessoas que têm tumor de bexiga são fumantes. É uma coisa que ninguém relaciona, mas o fumo está ligado a tumor de pulmão e a tumor de bexiga. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim fatores externos que faz aparecer tumores em diversos lugares. No caso específico do câncer de próstata, doutor, a alimentação também tem algum impacto nisso aí? Não. O câncer de próstata tem uma característica principal, é familiar. Ah, é? A primeira pergunta que o médico te faz quando suspeita de câncer de próstata: alguém teve câncer de próstata na tua família? O tio, o pai, o avô. Para você ter uma ideia, cientificamente, quem nunca teve problema de câncer de próstata na família começa a fazer a prevenção acima dos 50. Hoje não, hoje se manda fazer. Mas eu ainda sou adepto do mais antigo por causa das pesquisas. Tá. Se a sua família não tem história nenhuma de câncer de próstata, dificilmente você terá um câncer de próstata. É uma história familiar. Isso não quer dizer que se tiver, vamos supor, seu pai teve, você vai ter. Eu não estou dizendo que é isso. Certo. Eu estou dizendo que se seu pai teve ou seu tio teve, a tua probabilidade perto de quem não teve é muito maior. Ela tem uma característica familiar. Tá? Muito bem. Tanto é que na prevenção a gente leva em conta isso. Então, existe uma característica familiar muito forte no câncer de próstata, e vou te dar outra notícia, no câncer de mama. Tá. O câncer de mama é maior ainda na mulher. O fator familiar no câncer de mama é tão grande que hoje, se a sua mãe teve câncer de mama, ou sua tia, ou sua irmã, você está autorizado a retirar as mamas, a mulher. O exemplo clássico foi a Rita Lee, né? A Rita Lee teve uma tia e a mãe. Ela precocemente retirou as mamas, e tem outras artistas aí, e que hoje a medicina autoriza a retirada de mamas quem tem uma história familiar grande, porque o câncer de mama também tem história familiar. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Mário Carneiro, médico e vereador eleito aqui em Itapetininga. Nós vamos a um pequeno bloco, um pequeno intervalo comercial, e já voltaremos com o segundo bloco, falando ainda sobre saúde e sobre exames. Fique ligado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Voltando com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje conversando com o médico Dr. Mário Carneiro. Dr. Mário, como é que o senhor avalia hoje, atualmente, o acesso a exames preventivos na rede pública de saúde? Olha, é bom. Eu não vou falar que é ótimo, tá? Eu vou falar que é bom. Se você for oposto... Eu tenho uma crítica, inclusive, à rede básica. Certo. O exame raramente é feito na rede básica. Você passa pelo clínico geral e ele te encaminha para o AME ou um especialista para
fazer os exames. Eu acho que isso dificulta, eu acho que isso cria uma barreira e isso é um dos impedimentos. Não vou falar na medicina privada, são os convênios em particulares, estou falando de saúde pública. Eu acho que existe uma barreira aí. Eu vou tentar trabalhar isso de uma forma mais prática, agora nesses 4 anos, junto ao prefeito Jefferson, para que a gente tenha nos postos de saúde alguns clínicos treinados para o exame. Sabe, na minha visão, você não precisa ser um urologista para fazer a prevenção. Você não precisa ser um especialista. Eu acho que você pegar um clínico geral e treiná-lo, você sabe que tudo é treinamento. Ensinar ele a fazer um toque, como fazer o toque e pedir os exames, como conduzir a fase inicial preventiva, isso vai dar um acesso muito grande. Você imagina em cada posto de saúde você ter um clínico treinado para fazer esses exames, que na verdade é um toque retal e interpretar os exames laboratoriais. Eu vejo isso como uma necessidade muito urgente na rede pública, para disponibilizar esse exame com mais frequência e com mais facilidade. Porque hoje, na verdade, é assim, eu procuro posto de saúde, eu marco uma consulta, você sabe que não é rápido, demora um certo tempo, vamos por aí 1 mês, para ser bonzinho. Aí o médico clínico, o que ele faz? Essa consulta, você espera tudo isso só para ele pegar um papel e falar assim, prevenção de próstata, encaminho para o urologista. E aí vai se aguardar vaga ou aqui nesse centro de especialidade municipal ou no AME. E aí vai um tempo que se prolonga e não vejo necessidade nisso. Acho que a gente pode melhorar muito, mas muito, treinando alguns médicos na rede pública. Então a tua pergunta foi muito pertinente. Hoje, se alguém quiser fazer um exame, ele vai ter alguma dificuldade. E a demora correr contra fundamental. o tempo. Então, eu vejo que o serviço público precisa atuar nisso e nós precisamos melhorar essa área. Bom, falando em políticas públicas, né, o que o senhor acha que deve ser feito para fortalecer aí a prevenção? Porque nós temos essa campanha, Novembro Azul, tal, estimulando o homem. Mas em termos de políticas públicas, na prática, o que poderia ser feito? Seria o que eu te falei, É isso? Você falou uma coisa que me deixa assim. Eu falo pro cara, você tem que fazer, se você não faz, você morre. Assustar o cabelo. Aí o cara não dorme à noite, fala, eu vou fazer. Aí a mulher do cara fala, bom, você já fez o exame e tal. Tá bom, ele vai lá no posto, eu quero fazer o exame. Ela marca uma consulta com o clínico. Certo. Aí 1 mês, 1 mês e meio, aí ele já fica esperando. Aí ele passa no clínico, encaminha para o especialista fazer, lá no AME. O AME, você sabe, o AME é um problema que vai ser um dos focos da minha atuação. Eu acho que o AME hoje é mais problema que solução na cidade. Aí você fica mais 2 meses, 3 meses, aguardando uma consulta. Aí tudo bem. Aí quando você passa pelo urologista lá, é muito bem atendido, tudo é feito. Só que é o seu tempo, né? Só que é o seu tempo. Nisso daí sua mulher já brigou com você, teu filho já brigou, teu neto já brigou, e você também ficou sem dormir. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é essencial, é primordial, é fundamental a gente conseguir instituir na rede pública um fluxo para quem procura esse exame, um fluxo mais rápido. Bom, e no caso, doutor, por exemplo, uma assistência psicológica, é oferecido isso também na rede pública? Não. Eu também não vejo. Ou não há necessidade? Não há necessidade. Eu vejo como exagero. Eu acho que assim, lógico, o portador de câncer, o cara que já está na última etapa, tem câncer, foi operado, em tratamento, esse é outra abordagem. É uma abordagem de tratamento de clínica. Esse pode ser não, inclui na equipe multidisciplinar um tratamento psicológico. Mas nessa fase, que é a grande maioria da população, não. Essa fase é mais simples. É ir lá, toque retal, pedir os exames. Interpreta-se o exame e o toque deu ou não deu alguma coisa. Ponto. Nossa, agilizado. A partir daí é outra etapa. Aí sim, eu concordo que é só AME, tem que ser urologista, papapá. Mas essa primeira fase preventiva, que é a pente fino que a gente chama, essa tem que ser feita no posto de saúde e uma resposta rápida. O cidadão tem que chegar, primeiro que o cidadão que vai, ele é um cidadão consciente,
ou ele é um cidadão que está amedrontado, entendeu? Ou um cidadão que está sendo cobrado. Então ele tem que ter uma resposta mais rápida. E geralmente cobrado pela família, né? Pela família, principalmente quando a família gosta de você. Ela te cobra. E hoje em dia, graças à modernidade e à comunicação, e aos veículos de comunicação, à imprensa em geral, a consciência ficou muito maior. E a cobrança é muito maior mesmo. Às vezes o cidadão não está consciente, mas a esposa está consciente, os filhos, os netos, então eles cobram. É uma coisa que o tempo já ensinou muito. Então, política pública. E fica aqui já o início da nossa campanha. Eu assumo em janeiro, já tenho conversado com o prefeito sobre alguns trabalhos a serem feitos na saúde. Ele perguntou para mim, Mário, algumas coisas na saúde que você acha. Eu acho que nós já podemos dar um pontapé inicial aqui nesse momento. Prefeito, Secretaria de Saúde, vamos começar a pensar no exame preventivo de próstata e sua interpretação rapidamente nas unidades básicas de saúde. Eu acho que nós temos que pensar numa solução. Vamos procurar qual o melhor modo. Vamos sim. A gente vai ter mais perguntas agora nesse outro bloco. A gente tem que chamar um intervalo rapidinho. E aí eu quero fazer uma pergunta que está aqui na minha cabeça, mas eu segurei até agora e já passo para o senhor, doutor Mário. Fique ligado, a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, conversando com o médico Dr. Mário Carneiro Neto, que atendeu gentilmente aí a nossa produção e está aqui para falar sobre seus planos futuros, sobre sua atividade política, a sua atividade como médico. A gente já abordou aí a questão do câncer. Vamos falar um pouquinho mais de saúde ainda com ele neste bloco, mas antes, doutor Mário, queria perguntar para o senhor como é que o senhor avalia o resultado das eleições municipais deste ano. Olha, eu acho que foi uma eleição... Bom, o resultado foi, no meu modo de ver, muito bom. Nós tivemos uma renovação na Câmara, proporcionalmente aos outros anos, maior, e uma renovação que promete ser muito boa. Tem uma promessa aí dos novos vereadores que vêm com um fôlego novo, o pessoal é muito bem formado tecnicamente, enfim, eu espero uma Câmara boa. Eu acho que o resultado foi bom. Foi muito bom na qualidade. Então, eu estou esperando uma Câmara Municipal com mais qualidade. E a Prefeitura, nós tivemos aí a reeleição do Jefferson, que eu acho que foi meritória. Eu acho que o Jefferson, o pouco que ficou, porque ele era um vice-prefeito que assumiu, ele teve uma atuação boa, é um jovem, é inteligente, tem bons princípios, que isso é importante, e muita vontade de acertar. Então, eu vejo que foi muito boa. Criou-se uma diversidade na Câmara de temas, de pessoas de especialidade. Então, nós vamos ter, acho que, 4 anos muito profícuos para a nossa cidade, com um trabalho político bom. E o que é mais importante, nós sempre falamos, os astros estão hoje, eles estão todos alinhados. Nós temos um alinhamento raro, né, que é um deputado federal, estadual, prefeito e governador. E senador, eu coloco o Marcos Pontes também. Aliás, a campanha do Marcos Pontes de senador iniciou aqui, você lembra? Sim. Aqui na cidade, nessa rádio passou. Enfim, nós temos um alinhamento político muito bom para a cidade. Então, foi uma campanha boa, tirando os chutes na canela, porque você sempre tem, no jogo tem a rasteira, chute na canela. Faltou cartão vermelho, eu achei, sabe, nessa eleição. Mas parece que teve uns cartãozinhos amarelos e bastante chute na canela. Esse chute na canela, a gente prefere esquecer e ficar com a parte boa. Na temática, acho que ficou devendo muita proposta na temática da campanha.
assim, você realmente solidificar ou deixar personalizado ou bem estipulado os pontos futuros da administração, mas, sem dúvida nenhuma, foi muito mais calcada nas necessidades atuais no que já está para acontecer, e não uma programação futura. Mas, assim mesmo, nós devemos, eu acredito que nós vamos ter uma produção muito boa, como eu já falei agora há pouco. O prefeito, por exemplo, que se reelegeu, já veio conversar comigo. Mário, o que você acha que tem que melhorar? Quais os pontos que estão ruins na saúde pública? Então, esse diálogo que está vindo pós-campanha, devido a um resultado bom, eu acho que vai ser muito produtivo. Então, acho que essa eleição foi muito boa para a cidade. E a eleição sempre traz esperança de coisa nova. Ah, sempre traz. A gente sempre fica olhando para o futuro e achando que pode e vai melhorar. Doutor, eu creio que já fizeram 1 milhão de vezes essa pergunta para o senhor. Como é que foi a campanha? Quais foram os desafios enfrentados? Campanha foi difícil. Olha, eu vou te falar de coração agora. Campanha de vereador é a pior campanha do mundo. Porque é corpo a corpo. Corpo a corpo. Se você não pede o voto, o cara não... Ah, mas doutor Mário, você é conhecido, todo mundo gosta de você tem um trabalho. Não existe isso. Né? Nós tivemos 300 e tantos candidatos, que já foi uma dificuldade, muito candidato. E desses 300 e pouco, muito candidato com qualidade. Eu vou chutar, nós tínhamos no mínimo uns 70 candidatos altamente qualificados, com qualidade de ir para a Câmara e com conhecimento de temas da política e da sociedade, com bastante conhecimento. Uma surpresa agradável, a ala feminina é muito bem representada, não só pelas que foram eleitas, principalmente as que não foram eleitas. Nós deixamos de eleger aí algumas mulheres com profundo conhecimento político e social, que, se Deus quiser, num futuro vão servir a cidade com mandato eletivo. Tivemos também pessoas, eu sou do União Brasil. Na minha chapa, além das meninas, nós tínhamos candidatos a vereadores altamente qualificados. Então, foi uma eleição difícil. Você disputar o voto com o Zé Ruela, que não sabe onde está, que está procurando emprego, é uma coisa, tá certo? Que tinha muito. Você disputar o voto com uma pessoa que tem uma boa consciência social e bom trabalho social é outra coisa. Você tem que convencer o eleitor, não votem nele porque você tem que votar em mim. Agora, por quê? Então, foi uma eleição difícil, foi um ombro a ombro. Andrei muito, eu devo a minha eleição aos meus amigos que andaram comigo, mas não foi uma eleição fácil, não. Não se ganha eleição de vereador em Itapetininga, ninguém ganhou em casa. Foi na rua, gastando sapato, conversando e participando. Uma eleição difícil, mas extremamente produtiva. Por quê? Pessoas boas, qualificadas, eu conheci candidatos a vereadores aí maravilhosos, proposta maravilhosa, discutindo com o povo. Isso fez a população eleitoral, os eleitores crescerem na consciência e na crítica. Então, nesse aspecto foi muito boa. Agora, foi difícil. Tive que gastar sapato e tive que conversar bastante. Doutor Mário, nós tivemos aí nesta eleição, assim, pessoas que foram muito bem votadas até por defender algumas bandeiras. Por exemplo, a causa animal entrou muito nessa disputa aí. Muita gente que apoia essa causa foi bem votada. No seu caso, como médico, a sua bandeira principal, ou quais bandeiras o senhor pretende levantar, e como conciliar a carreira de médico e a carreira de político? Bom, primeiro, você sabe que temas políticos são moda, né? É moda. Tem época que está na moda a segurança, tem época que está na moda a saúde, tem época... E essa eleição predominou 2 temas. O autismo, tá certo? O autismo foi um tema que eu senti em todos os lugares, e, aliás, está bem representado na Câmara. Sim. Alguns dos vereadores que abraçaram o tema foram eleitos. E os pets, né? A turma que tem os seus animaizinhos de estimação. Realmente cresceu muito, virou um tema extremamente popular, impactou muito nessa eleição. Eu particularmente, eu não sou de moda, eu vejo a atuação do político não ligado só a um tema. Lógico, ele é especializado num tema, ele ajuda a discussão.
Mas eu vejo o político, ele tem que abordar tudo. Eu, particularmente, eu me vejo na área de saúde importante. Por quê? Porque eu tenho conhecimento técnico. Eu posso levar para discussão política, principalmente numa reunião na Câmara ou quando se faz um orçamento, a discussão técnica e colaborar nisso. Certo. Mas não acho o fundamental. Eu acho que o fundamental, também quando se fosse discutir política de lixo, eu tenho que estar antenado e participativo. Quando se for discutir política urbana na área dos vários setores de urbanização, você tem que estar ligado. Então, eu me preocupo muito com o vereador ligado a um tema só. Até um conselho que eu dou. O vereador, ele quando vai para a Câmara, ele tem duas coisas que ele tem que pôr na cabeça. Ele não é mais vereador do bairro. Eu não sou vereador de um bairro. Eu vejo muito o bairrismo em algumas candidaturas, foi muito forte. E eu mesmo passei por alguns problemas no meu bairro, porque todo mundo fala, Mário, mas você não fala para o bairro. Eu falei, mas eu não sou candidato a vereador do bairro. Eu sou candidato a vereador da cidade. Sim. Lógico, eu sendo morador do bairro, eu tenho uma visão melhor dos problemas e posso apadrinhar muito melhor as lutas do bairro. Mas eu sou um vereador da cidade. Ah, Mário, você deixou de falar de PET. Eu falei, não é que eu deixei de falar de PET. Eu coloquei na proporção que eu via na minha campanha. Lógico, quando entrar a discussão de PET, eu preciso estar muito ligado. Se eu não sei, eu vou ter que me informar. E também é um tema que me preocupa, lógico que me preocupa. Eu estou preocupado com os anseios da população. Então, você falou muito bem, houve algumas bandeiras que facilitaram a eleição. Eu tive uma dificuldade, depois eu escolhi um tema que é chato e vou te falar, não sei se eu escolheria de novo. Foi a área de civil do vereador, de cidadania. Eu fiz reuniões em muitas empresas. Eu acho que o vereador que mais participou dentro de empresas, falando com funcionários, fui eu. E eu falava sobre o quê? Lógico que eu tenho uma preferência pelos pets, eu tenho meu cachorro, adoro, e sou preocupado. Lógico que eu sou preocupado com a turma que está com transtorno de autismo nos seus vários graus. Lógico, eu tenho clientes, tenho mães, tenho mas eu vi que no momento nós precisamos definir mais o que era um vereador. Então, nas minhas palestras, eu discuti muito a função do vereador, para que serve o vereador, quais são as funções primordiais. E aí, você vai ver que a gente também não pode se fixar num tema, por quê? Qual a principal função do vereador? É fiscalizar o serviço público, é o dinheiro público. Nós vamos ter 1 bilhão de orçamento público. Como é que vai ser distribuído isso? O vereador tem que saber. Como é que eu fiscalizo isso? Será que o secretário está gastando direito? Será que não tem gente roubando, pegando propina? O vereador tem que fiscalizar isso. É a função primordial dele, da Câmara. Então, lógico que eu tenho que preocupação com outros temas, mas eu tenho que me focar no principal. Segundo função principal do vereador, fazer leis municipais. Sim. Nós vamos ter uma reforma tributária agora, que, lógico, não chegou ainda no grande público, na massa, não está na discussão do dia a dia, até o governo tirou da discussão. Mas nós vamos mudar todas as cobranças de impostos. Nós vamos fazer leis municipais, porque vai criar imposto municipal. Puxa vida, eu preciso ouvir os empresários, eu preciso entender a repercussão, preciso ver se aprova ou não aprova. Isso é função primordial do vereador. Então, quando eu fui para a minha campanha, eu me centralizei mais nisso. O vereador, ele não é um office boy de luxo. Porque você há de concordar comigo que uma grande maioria do eleitorado ainda procura no vereador um office boy de luxo. Sim. Não, ele me ajuda lá para ver um imposto que eu estou devendo, eu preciso que você vai ver, minha luz está atrasada, eu preciso de emprego para o meu filho, eu preciso de emprego para mim, arruma a bolsa de estudo, sabe? Então, esse clientelismo que existe e é muito forte ainda na política, na minha campanha eu procurei combater. Eu não sei se eu fiz certo ou não, viu? Em termos práticos, em termos ideais, eu acho que foi... Mas não foi o tema que o povo abraçou, não. Eu senti que eu falava, a turma se entusiasmava, mas depois falava assim, vai ter hospital veterinário para o meu cachorrinho? Entendeu? É. Então,
Que não é errado. Não, mas se o senhor também. tivesse prometido emprego para todo mundo, Não, o senhor viu? teria tido que mais não é votos. errado também. Que Também. não é errado. Eu acho que é uma necessidade, tem que ser discutida e tem que fazer parte do tema. Mas eu acho que, assim, como tema principal de campanha, realmente o meu foi mais a conscientização. Certo. Doutor, Mas foi muito bom. Eu achei que. E vou continuar agora. No meu mandato, eu falei muito sobre as audiências públicas. Eu vou importante. Ó, uma coisa que eu te falo. Eu, no meu primeiro mandato, as audiências públicas, coisas importantes, tinha eu de vereador e mais um. Nem os vereadores iam, quanto mais a população. Eu sempre lembro a troca de lâmpada. Nós trocamos as luzes, que era a de sódio, para as lâmpadas atuais. Era um contrato de 16 milhões que envolvia garantia, tipo de lâmpada, audiência pública. O secretário tem que vir, os vendedores da lâmpada, para discutir com nós, vereadores, e o povo, como vai ser, quanto vai custar, por que não fez isso. Aliás, achei que foi um caminho errado. Na minha opinião, tinha caminhos mais baratos e mais fáceis, mas fui voto vencido. Eu chego na audiência pública, estou eu, mais um vereador e um cidadão, 3 pessoas. Entendeu? Isso é falta de cidadania, exercício da cidadania. Isso eu bati muito. E pretendo, nesse mandato, também bater muito nisso. Chamar a população para a cidadania, para cobrar do seu vereador as presenças, a participação. Cobrar do própria mesa da Câmara, por exemplo. Marcava-se audiência pública 2h da tarde, numa quarta-feira. Pô, todo mundo trabalha, não tem como ir. Então, eu acho que nós temos que trabalhar essa área de cidadania, a Câmara, para fazer a Câmara crescer e a população entender. Lógico, não podemos esquecer os temas específicos, que são várias, na área urbana, na área animal, na área de saúde, sim. o social, que é muito O importante. social, Doutor? não vamos esquecer, entendeu? Mas somos 19 vereadores, temos as comissões, e eu pretendo, um pouco com a minha experiência, até sinalizar alguns caminhos para outros vereadores. Olha, eu sinto que você está muito afeto a isso. Ajude a gente trabalhando mais nisso. Uma audiência pública sobre o tema Assuma Você, um modo da gente trazer mais participação. Eu acho que dá para fazer um trabalho bom na Câmara. Dá sim, a gente torce para que isso seja possível. Doutor Mário, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Não, quando o entrevistado é bom, a hora passa rápido, né, doutor? Então, para finalizar, doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, destacar que o senhor sempre teve a intenção, a ideia, a proposta de trazer para cá tratamento para o câncer. Esse hospital, ele vai ajudar, vai aliviar um pouco a situação das pessoas que têm câncer? Ó, eu tive conversando, você sabe que na terça atrasada, semana agora, teve o governador junto com o secretário de saúde, Eleuso de Paiva. Sim. O Eleuso e eu tenho um relacionamento muito próximo. Nós temos um trabalho conjunto, eu e ele, como equipe, em vários setores da medicina. Então eu conversei muito com ele, e ficou muito claro. Cirurgia oncológica nós vamos ter. Tá. O pós, que é aquela quimioterapia que eu sempre reclamei, a pessoa fazer quimioterapia, quem tem que cair daqui para Jaú, para ficar tomando aquele sofrido, soro, né? aí enfraquece, dor de cabeça, não tem como vir. Essa quimioterapia está prevista no Hospital Novo. Está previsto 14, a gente fala leito, mas na verdade são poltronas confortáveis para a quimioterapia ser aqui. Então, mesmo que ela trate lá em Jaú, ou em Barretos, ou em Sorocaba, essa fase de quimioterapia, que é a mais prolongada, e que sofre um pouco, nós vamos ter no hospital. Boa notícia. Agora, a porta de entrada, que é o diagnóstico do câncer, a consulta do câncer, ainda está em aberto. Nós vamos ter que trabalhar isso nesses 4 anos. O amparo ao doente portador de câncer. É aquele lugar assim, olha, você tem a suspeita de câncer, você vai para onde? Eu vou em tal lugar, que lá vai me fazer o exame, vai constatar e vai encaminhar para a cirurgia lá no hospital. E aí com o especialista e o tratamento. Então, o tratamento hospitalar, eu vejo que nós estamos muito próximos. Daqui 2 anos nós devemos estar tendo a felicidade, a alegria de ter esse tratamento, que é uma coisa. Agora, essa fase pré, ainda nós vamos ter que discutir e procurar uma solução no município. Legal. E a gente conta aí com o seu trabalho, né, para que a gente
pelo menos se aproxime disso e consiga aí nesses 4 anos amenizar o sofrimento dessa gente. Doutor, muito obrigado pela sua presença, que o senhor tem um mandato aí muito abençoado, né, trabalhando em prol da nossa população, e obrigado por ter atendido ao convite da nossa produção. Aliás, sempre atenderei porque eu considero a Difusora minha casa. Você sabe que eu trabalhei com vocês aqui no jornal há muito tempo e estou sempre à disposição. Eu sou um bom cristão, eu pratico a Igreja Católica e vou à missa semanalmente e converso com Deus, com Cristo e peço inspiração para que eu seja um bom vereador e que eu seja útil e que minha participação política traga fruto para a sociedade, para a nossa cidade, para melhorar a vida de todos nós. Amém, que assim seja. Chegamos então ao final de mais uma edição especial de sábado do seu Jornal do Meio-Dia. Gostaríamos aqui mais uma vez de agradecer, né, ao Dr. Mário Carneiro, né, trazendo aí essas informações, essas ideias maravilhosas, né, de como melhorar ou como tentar melhorar a vida do nosso povo, né, como cuidar da nossa saúde, como motivar aí os homens a procurarem tratamento contra o câncer de próstata, é sério. Não faz mal. Então, fique tranquilo, dedinho não mata ninguém. Você não vai né? acostumar também, não. E não costuma. Então, cuidar da saúde é um ato de amor próprio, de responsabilidade com quem está ao seu redor. Uma ótima tarde, um excelente final de semana e eu volto segunda-feira aqui ao lado do Marco Aurélio com mais um Jornal do Meio-Dia. Boa tarde e até lá.